Amém, irmãos? Senhor Jesus. Bom dia, né? Para todos. Ah, Belinha. Amém. Bom, né? Tá de volta depois de uma jornada, assim, os irmãos aqui uns dias, né? Uma eternidade, nunca vi. Mas graças ao Senhor estamos de volta, né? Ainda que algumas férias não, meu irmão. Férias. Tinha que ser ele. Então, agradecendo, temos aqui Alex, né? Que está nos visitando. Irmão Alex, irmão Cortez, sua esposa, né? Carla e Cíntia. Sejam muito bem-vindos, viu? Em nome do Senhor. Então vamos hoje desfrutar mais da palavra, para que o Senhor possa falar aos nossos corações. Tá? E eu vou pedir que você aí no seu lugarzinho ore ao Senhor. Tá? Então, a base que o Senhor creio que o Senhor quer nos falar é o título que está no Alimento Diário, é um devocional que sempre utilizamos para os que estão vindo a primeira vez, assim, um devocional da palavra que sempre a gente procura nos alimentar. Então o título vai ser Já é a Hora de vos despertar do sono, e a partir daí para que o Senhor possa falar aos nossos corações, tá bom? Então você ora, porque por mais que a gente esteja aqui, só a palavra sabe o que é que está no nosso coração, e só a palavra sabe o que é que o nosso coração precisa. Então o pregador é só um canal, que eu não sei o que é que está nos corações de vocês, as ânsias, embora em parte a gente conheça, mas o todo só o Senhor. Então a palavra precisa cair e produzir o fruto para o qual ela está sendo enviada, e aí nada melhor do que a gente, papai, sozinho aí fazer a oração, para que ele possa conduzir a palavra e a gente possa ganhar mais dele, porque o objetivo é sair daqui amando mais, né? Uma palavra que a gente não ame o Senhor, uma palavra que a gente não se apegue a Ele, uma palavra que a gente não tem intimidade com Ele, a gente precisa rever nossos conceitos, né? Então, vamos ganhar mais um tempinho na presença do Senhor orando, tá bom? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos capítulo 13, verso 11. Romanos capítulo 13, verso 11. Todos acharam? A palavra do Senhor diz assim: e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Louvado seja o Senhor. Pai, nós te damos graças pela tua palavra, te damos graças porque o Senhor nos constituiu como membros do teu corpo, e somos aqueles que estamos conhecendo o tempo, Senhor. O Senhor aqui afirma na tua palavra: vós, outros que conheceis, não é que vai conhecer, é que conheceis o tempo. A palavra está no imperativo, e o Senhor quer falar para nós a partir daquilo que já somos, a partir daquilo que já temos, que é o próprio Senhor, para que toda a nossa leitura da tua palavra seja segundo o teu coração, e não no eu acho, e não no eu ouvi dizer, não só no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas no meu Deus, que é o mesmo de Abraão, Isaac e Jacó. Guarda-nos em ti, Senhor, e livra-nos desse sono, Senhor, desse sono que nos impede de te ver. Tem misericórdia, guarda-nos em ti e nos livra do mal.
Amém. Louvado seja o Senhor, irmãos, pela palavra. E aqui o contexto de Romanos 13, ele fala da obediência às autoridades. A partir do verso 8 ele fala do amor ao próximo, que é o cumprimento da lei, e o dia está próximo, que é isso que o Senhor nos deu. A Bíblia, ela foi dividida, como está hoje, em capítulos, versículos, a partir da Idade Média. Não sei se os irmãos têm esse conhecimento, né? Para facilitar, mas a Bíblia toda ela é uma carta de amor. Ela vai de Gênesis 1 a Apocalipse 22, lá num ritmo só. Foi dividida em capítulos e versículos para que a gente entenda. Aí, portanto, que quando chega aqui nesse contexto, está falando sobre autoridade. E a gente tem percebido ao longo das nossas mensagens que tudo foi invertido. A queda nos desconfigurou e inverteu os nossos processos, né? Ele fala que o Senhor nos deu essa autoridade, mas muitos de nós buscam o poder. O poder ele vem pós-autoridade, ele não vem antes, né? Não é o poder para ter autoridade, é a autoridade para ter poder, né? Então você vê que qualquer juiz, qualquer pessoa autoridade, ele se apresenta como autoridade. Quando a autoridade é infligida, aí eu inflijo o poder que eu tenho em cima daquela circunstância, né? Mas quando a gente não tem o entendimento que isso é o ponto importante, Paulo, ele, nas 14 cartas dele, Pedro, ele insta, ele faz de tudo para que a gente possa perceber que tudo está na nossa mente. É a nossa forma de pensar que vai fazer ser aquilo para o qual nós fomos criados para ser e chamados para exercer aquilo que o Senhor chamou para fazer. Então, um exemplo bem claro: o Senhor, quando nos criou, né, e nascemos num determinado ano e estamos aqui hoje, o Senhor não nos criou, Ele não nos fez e não colocou nessa terra para que a gente se casasse. O Senhor não nos colocou aqui nessa terra para que a gente tivesse um emprego. O Senhor não nos colocou aqui nessa terra para que a gente tivesse bens materiais. Deus não nos colocou nessa terra para que a gente pense que a gente só vive se tiver o que a gente pensa que vive tendo o que tem. Vou repetir. Deus não nos colocou para que a gente viva do jeito que a gente pensa. Não é verdade? Então a gente vai botar o menino no colégio, pergunta ao Senhor. Vai fazer um curso, pergunta ao Senhor. Quer um trabalho, pergunta ao Senhor. Vai fazer muitas coisas, pergunta ao Senhor. Não, porque são aparentemente genuínas. Trabalhar é genuíno, estudar é genuíno, não é verdade? Casar é genuíno, ter um carro para poder se mover é genuíno, mas é essência? Não. Ele faz parte de uma existência. Deus não nos colocou aqui para isso. Deus nos colocou aqui para que a vontade dele seja feita aqui na terra como é feito no céu. Aí ele vai me dar um casamento, aí ele vai me dar uma família, aí ele vai me dar um carro, aí ele vai me dar os filhos, aí ele vai me dar uma existência que tem como princípio essência. Se eu inverter esses polos, a gente não entende, a gente não vai nem entender o que é que vai ser falado aqui. Porque o pressuposto aqui, e a verdade é que é para filhos, a carta está falando para filhos, né? Ele diz: e digo isto a vós outros, vós que conheceis o tempo. Então, quando Paulo está se relacionando aqui com os irmãos, ele está se relacionando com pessoas que têm uma convicção de quem é, tem uma convicção de fé. Qual é o nosso grande problema com a palavra? É que a gente não tem identidade. A gente perdeu a identidade. Deus já não deu a identidade, Ele nos deu. Da parte de Deus para nós não tem problema nenhum. Ele já nos deu. O que é que ele diz? Colossenses capítulo 3: que vós sois santos, eleitos e amados. O que é que ele diz em João? Que ele veio e que todo aquele que nele creu deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Todo aquele que crê tem a vida eterna, não é terá. Então Deus, a partir do Evangelho de Jesus Cristo, quando nós cremos, nós não vamos ser, nós somos filhos de Deus. Então, se eu não entender a leitura da Bíblia a partir do que eu sou e do que eu já tenho, eu não vou entender o que é que o irmão Paulo está dizendo aqui. Mas não vou entender mesmo, porque se eu não tiver a convicção da minha identidade, eu vou cair na armadilha do ter. Então, vós que entender, eu preciso ter para poder ser.
Satanás, ele não mudou a questão do que Deus colocou. O inimigo não mudou. Deus disse que nós somos filhos. Mas agora Satanás vem e mantém a gente cativo na nossa mente, que para que a gente seja o que Deus disse que a gente tem que fazer ou ter alguma coisa. A gente não é, a gente tem que ter. O irmão George Miller, eu não sei quem aqui conhece esse irmão do século passado, eu acho que não, 2 séculos passados, 1800, é considerado um dos irmãos que mais viram a face de Deus, no sentido da sua experiência. E ele, com 90 anos de idade, ele concedeu uma entrevista a um irmão, um pastor, e esse irmão foi conversando com ele, e o alvo sempre das cartas que ele recebe do próprio pastor é como fazer para ter uma fé como ele. Você está vendo o que é que está no nosso coração? As perguntas eram: irmão George Miller, o que é que a gente tem que fazer ou tem que ter para ter uma fé como essa? E ele começou a desconstruir essa ideia. Ele diz: você está pensando que você tem fé de uma hora para outra? Eu tenho 90 anos de idade, estou caminhando ainda com o Senhor. É porque quando você vê a história, você vê a história como instantânea, você não vê a história como um processo. Eu tenho as mesmas dificuldades que todos os filhos de Deus, mas eu decidi no meu coração crer no que Deus diz e não no que eu sinto. Então, para você ter ideia, Deus colocou na mão desse irmão 7,5 milhões de dólares. Ele não tem um canto para ele. Tudo foi para construir orfanatos e foi destinado para o povo de Deus. Tudo. Ele dormiu no Senhor, não tinha um canto para ele, dormiu num apartamentozinho. É o testemunho maior que tem. Se vocês pegarem a biografia deles, vocês vão ver. E por que a gente está falando isso? Porque é uma atitude. É uma atitude que escolhe ser aquilo que Deus diz que Ele é. Porque a nossa fé, ela tem que estar fundamentada no que Deus diz e não no que a gente sente. A fundamentação da nossa fé é no que Deus é e não no que eu estou vendo. Porque Ele diz claramente que as coisas visíveis, elas vieram existir a partir do que não se vê. Então todo o nosso fundamento está no invisível, não está no visível. Vocês já imaginaram se o povo estivesse ali no Mar Vermelho e quando o Senhor disse assim: diga ao povo que marche? E se eles não tivessem marchado? Porque tinha uma coisa visível na frente dele, um mar. Eles estavam lá até hoje. Mas a palavra diz que quando eles marcharam, o mar se abriu. Porque é uma atitude. O Senhor muda através da nossa atitude. Porque a nossa atitude, ela tem que ter origem em quem nós somos. E quem nós somos? Filhos de Deus. Irmãos, o pecado fez um dano tão grande em nós, a gente não tem ideia. Que o homem caiu na cilada da independência. Agora, vá para a sua realidade. Me mostre uma coisa que a gente é independente. Porque o camarada acha que casar, morar sozinho, ir para fora de casa e não sei o que, isso é liberdade, isso é independência. Mas quando a coisa aperta, painho, mainha, não é assim? Quando a coisa aperta, vai atrás de um amigo, não é assim? Por quê? Porque nós somos dependentes. Nós não somos independentes. Os outros o tempo todo. Mas a queda da árvore do conhecimento do bem e do mal diz que a gente é independente. E é mentira. Completamente mentira isso. Que o Senhor já possa ir desconstruindo isso aí hoje. Né? Então, ele torna as coisas que Deus dizem para que a gente adquira a partir do ter e do fazer e não do ser daquilo que Deus é. Então, para você ter uma ideia, quem foi que trouxe a salvação para a humanidade? O próprio Deus, não é isso? Partiu de algum homem? Partiu de algum homem de dizer assim: eu quero Deus. Partiu de algum homem? Teve alguma iniciativa própria de um homem buscar Deus? Se Deus não tivesse buscado a gente tinha querido Deus, a gente tinha ido buscar Deus? Não tem perigo. Primeiro ponto: salvação, Filho entre nós, o Espírito entre nós, e nós somos salvos. Começou uma caminhada na salvação. E para se manter na salvação, depende de nós? Em parte. Aí você diz que até para se manter na salvação a gente depende de Deus. Aí você diz: como, irmão? Porque é bem tênue. Eu estava no mundo. Mundo não é criado não, irmãos. Quando a gente diz mundo,
Essa pessoa nessa criação maravilhosa não. Isso aqui o Senhor deu para a gente desfrutar, na dependência dEle. Isso aqui é para a gente desfrutar. Ele botou e nos deu um jardim. O mundo criado é um jardim para a gente desfrutar. Mas o inimigo perverteu. Desfrute em você, para a glória sua, para preenchimento das suas carências, dos seus apetites, não para a glória de Deus. Tá certo? Então, estou aqui no mundo, sistema, cosmo, é um sistema organizado que usa política, religião, entretenimento, tudo para afastar o homem de Deus. Pronto, aí o Senhor vem e nos salva. Aí a gente passa agora de um terreno das trevas para o reino do Filho do seu amor. Não sou salvo? Depende de mim ficar aqui, não depende? Mas antes da minha escolha tem um chamado. Eu ainda continuo no princípio da queda. Eu não me mantenho na salvação. Por quê? É por fé. Não é pelo conhecimento. É a fé que me dá o conhecimento, não é o conhecimento que me dá a fé. Aí ele chega e diz assim: vamos lá, estamos no caminho da salvação, não estamos? Então o Senhor diz: vá, meu filho. Aí eu estou indo, obedecendo. Aí de uma hora para outra quem é que me diz que eu estou no caminho errado? A consciência. Parte de mim ou parte de Deus? Para fazer o quê? Você está vendo que a gente não consegue? Depende de mim me manter salvo, mas ainda escutando Ele, porque a gente não sabe, a gente não conhece o caminho. Ele é o caminho, por isso que Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Nesse mundo de pós-verdade, cada um tem sua verdade, né? Um tem a verdade, outro tem a verdade, outro tem a verdade, e se direciona cada um pela verdade. Mas os filhos de Deus não têm uma verdade, a gente tem a verdade, que é uma pessoa chamada Jesus Cristo, e que quando a gente tem problema fora desse caminho, é só olhar para Ele, aí você vai saber onde você está. Na sua atitude, olhe para a sua atitude e você vai saber onde é que está. Agora, se eu não tenho a verdade, aí eu estabeleço a minha verdade. Se eu não tenho a régua do Senhor de medir, quem vai ser a régua? Eu. E se você tiver um caráter bom, meu irmão, aí você está nas trevas e não sabe. Porque eu passo a medir Edinaldo pelo meu caráter, pela minha régua. Eu boto a réguinha nele assim, não é Cristo, sou eu. Então, na hora que ele não está dentro da minha régua, juízo de condenação. Agora, qual é a diferença quando eu pego a régua de Cristo e meço Edinaldo? Primeiro, que quando eu meço Edinaldo, eu já tenho me medido. Esse é o primeiro ponto de quem está em Cristo. Segundo, juízo de misericórdia. Então, em nós sempre vai ser juízo de condenação, no Senhor vai ser sempre juízo de misericórdia. Então, a gente, para ser salvo, a gente precisa do Senhor. A gente, para se manter salvo, a gente precisa do Senhor. A gente não tinha como. A outra agora é uma questão de obediência. Aí entra o que o Senhor veio nos alertar aqui. Essa palavra sono, até mesmo aqui no Alimento Diário dessa semana, ele fala que é a questão do sono em si, da pessoa estar dormindo para as coisas de Deus, e também que é uma pessoa que também vive sonolenta. Aquela coisa meio... que quando a luz vem, e eu não tinha tocado nisso, uma pessoa sonolenta, quando acende a luz do quarto, que é a primeira coisa que ela faz? Desliga essa luz, pelo amor de Deus, de manhã cedo, abre aquela janela e o sol bate, quer dizer, não é assim? Essa é a condição que Paulo está dizendo, vocês estão entendendo, preste atenção, vocês, eu estou falando para quem conhece o tempo, e Jesus também no Evangelho falou isso. Porque ele até censurou, dizendo: rapaz, vocês sabem a hora de chuva, a hora do sol, sabem a hora das nuvens, sabem a hora quando... mas vocês não sabem discernir o fim dos tempos, você não sabe discernir as coisas espirituais. A igreja em Corinto também foi repreendida por isso, dons carnais andando com os dons espirituais. Porque o camarada acha que é uma manifestação do poder de Deus, o camarada acha que a revelação do poder de Deus está ali. Não, a igreja em Corinto diz claramente que pessoas carnais conviviam com dons. É só você ler as 2 cartas aos Coríntios. É só você ver. Então, voltando para cá, o sono aqui não só é propriamente esse negócio de a gente está muito aqui nesse mundo sistêmico, e quando a luz chega, como João disse que o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más, poneros, não é mais propriamente o maligno, nesse sentido, também em outros textos, mas nesse é mais. O que é mais? É fadiga, é querer fazer, é querer obter as coisas do Senhor no braço forte,
é usar a lei para. Então ele diz as obras eram mais. Aí quando a luz chega para expor quem é, o cara não quer. Qualidade de sono. E outra característica do original é uma sugestão da mente. Quem é que está sugerindo a mente? Quem é que sugere a mente? Ou a consciência ou a carne. A gente já viu isso aqui. A mente da gente, ou ela é dirigida por uma consciência, ou ela é dirigida pela carne. A consciência é o Espírito de Deus, a carne é o próprio inimigo. Então, quando ele diz o sono aqui, é uma sugestão da mente, principalmente para uma testemunha do Senhor, a ser um mau testemunho. O que é que Atos 1 diz, verso 8? E sereis minhas testemunhas. Lembra do início que a gente inverte? Então, eu chego para você e digo assim, hoje... pegue esse livro, pegue esse panfleto e vá distribuir. Mas a Bíblia diz que não é o livro o panfleto, a Bíblia diz que eu sou a carta viva. Você está vendo como a gente inverte o processo na sutileza? Porque existe alguma coisa. Você pegar o livro e o panfleto e distribuir, está errado? Não, não está errado. O que é que está errado? A motivação. Está partindo de uma mente sugestiva a ser um mau testemunho, ou está partindo de uma consciência para a glória de Deus? Porque as pessoas não têm que me ver no livro, a pessoa tem que me ver na carta escrita pelo próprio Cristo em mim. E sereis minhas testemunhas. Sou eu que tenho que expressar Cristo, não é o livro. E voltando a George Miller, ele disse que foi um dos maiores danos que aconteceram na vida dele. Eu não quero me delongar muito na biografia dele, mas se você for no YouTube, botar lá George Miller, a biografia, você vai saber quem é esse homem, você vai saber quem é esse irmão, e vai entender. Ele disse que um dos maiores danos foram terem conduzido eles a livros e não a palavra de Deus. Ele disse, olha, os livros são experiência dos homens com Deus, e nós podemos, nós podemos ganhar muito. O bom é que ele não diz uma coisa denigrindo a outra. Entendeu? Ele não fala de uma coisa denigrindo a outra. Ele diz, os livros são bons, você pode, mas não esqueça, é a experiência daquele irmão com Deus, não é a sua experiência com Deus. Você precisa escrever o seu livro. Não se bitole a ficar no livro dos outros, mas você tem que ter a sua relação com Deus. Você tem que escrever para que outros ganhem. Até que numa reunião o Senhor mudou o foco dele para as Escrituras. E aí ele pôde agora viver as Escrituras e os livros. E ele pôde crescer no conhecimento do Senhor. Então, é nesses testemunhos que eu creio, de pessoas que nos conduzem ao Senhor. Ele diz, só existe um professor, que é o Espírito Santo. Por mais deleitosa que seja o livro ou a palavra, ainda é a experiência dele para o corpo. Não vai ser a sua experiência integral. Você precisa ouvir o Senhor, você precisa contemplar. E ele arremata. O outro irmão, ele até arremata, até postei no Desfruta, ele disse assim, você acha que é impossível você ter uma epifania do Senhor hoje? O Evangelho se distanciou, tá? A gente se distanciou tanto do Evangelho, não é o Evangelho que se distanciou, vou dizer, a gente se distanciou tanto do Evangelho, que ele até quando falou isso, ele disse, você está vendo, irmão? Porque possivelmente era a reação do povo lá, né? É possível, o que é a epifania? É a manifestação da presença de Deus, você vê com seus olhos. Deus se materializar e você vê ele em forma de anjo. Ele disse, é possível isso? E mais uma vez a gente fica... Aí ele disse, está vendo que a gente não tem identidade? Está vendo que a gente não tem convicção? Está vendo que a gente está buscando a coisa que não é o Senhor? Porque é possível sim. É possível ter. Aí ele disse, abra aí Atos capítulo 23, verso 11. Paulo estava lá, foi no contexto do Sinédrio, e Paulo estava preso. E Jesus se pôs de lado dele. O Senhor se pôs de lado dele, botou a mão no ombro. E o que foi que ele disse? Coragem. Assim como testemunhaste de mim aqui em Jerusalém, assim importa que o façais em Roma. Não foi a consciência, não foi a intuição, não foi o de dentro para fora, foi a manifestação dele dentro. Estava tão grande que houve uma manifestação exterior. Porque essa exterior, quando vem dessa forma, é bendita porque parte de uma relação. Porque Deus pode também se manifestar sem ser por relação. Então o ponto-chave é uma relação. Lucas 4 diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido para o deserto. Lucas capítulo 4, mesmo versículo 14, diz Jesus cheio do poder do Espírito Santo. Então essa epifania, essa manifestação visível é possível para mim e para você.
Isso não alegra o nosso coração, não? Você já imaginou se você estiver lá no seu quarto, no seu carro, e quando você olhar lá está o Senhor sentado de lado de você? E aí, está indo para onde? Eu não quero que você vá para isso, não. Eu quero que você vá para tal lugar. Já pensou? Ele tem que fazer, botar um bocado de anjo, porque eu ficava logo besta, o carro ia ficar desgovernado, né? Vi. Linda, aquele... da menina que estava no hospital, doente. Isso, e o médico entra, a receita, faz tudo, atende ela. O que é? Mas baseado na leitura do como é o nome daquele negócio? Daquele aparelhinho do coração, do eletro, né? Pronto. Aquele negócio assim. Aí diz que a vida é baseada naquilo, a batida do coração, altos e baixos. Aí fala da vida, fala tudo, papapá, e ela fica lá e ele sai. E a médica, aí outra enfermeira entra e diz: me chame por favor, eu queria falar com esse médico que me atendeu agora. Eu falei: que médico? Ele disse: esse que entrou aqui agora? Não, senhor, eu estou aqui na porta, porque aquelas coisas que tem a cama aqui, fica um monte de enfermeira aqui revezando, né, para que a pessoa passe para ir. Ele disse: não, ninguém passou aqui, se acabou de sair o médico daqui. Ele disse: não. Aí ela cai nos prantos e diz: ele me visitou. E por que ela não teve aquela consciência e Paulo teve? Né? Porque Paulo, ele vivia aquilo. Paulo não tinha só a vida, Paulo tinha o viver. Deve ter sido impactante para ele, mas ele sabia com quem estava falando. Então, é possível ter uma epifania? É possível ter uma manifestação do Senhor? É possível a gente estar orando no quarto e ele se materializar na frente da gente. Isso não é o ponto da nossa fé, irmãos. Isso não é o ponto da nossa fé. Porque nós vivemos pelo que não vemos. E ele lá disse a Tomé exatamente isso: olha, porque você crê, porque você viu, você crê, mais bem-aventurados são os que não viram e creram. O que eu estou falando é que condições podem, e é real, e ele é Deus, ele faz do jeito que ele quer. Eu quero ter isso antes dele me chamar, eu não sei vocês, eu creio que sim. Agora, Paulo foi para Roma para morrer. Percebe? Que Deus não vai aparecer para mim para fazer meus apetites, meus desejos e minhas carências. Olha, como tu testemunhasse de mim aqui em Roma, convém que tu vai e o façais em Jerusalém, façais em Roma. Foi o que aconteceu com ele em Roma. Foi o que aconteceu com ele em Roma. Ele foi o quê? Decapitado. Ele sabia ou não sabia? Quem lê Atos sabe disso. Um monte de gente. Não vá não. O Espírito de Jesus que ficou de lado dele em Atos 23, apareceu lá a ele na caminhada e disse tudo a ele. Isso é relação, irmãos. E só um falar desse pode deixar a pessoa cheia do Espírito e com o poder de enfrentar a morte, e mesmo em face da morte não amar a própria vida. Só essa relação, irmãos, olha, qualquer coisa fora dessa relação, esqueça, é mentira, você está sendo enganado. Vai sucumbir e vai enganar, e vai renunciar ao Senhor. Qualquer coisa que tenha entre nós e o Senhor que não seja essa relação que a Bíblia diz que vai negar o Senhor. Não tem jeito. Na hora que pega para capar vier mesmo, você vai chegar e vai dizer: não, pode deixar, não. Agora, se estiver vivendo cheio do Espírito, aí vai ter poder de pode matar. Meu corpo já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegada. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Isso é falar de quem quer ficar vivo? O morrer para mim é lucro. Será que o homem viu alguma coisa? E eu quero ver esse tipo de coisa. Eu anelo por isso. Porque para um homem dizer um negócio desse, vai totalmente contrário à nossa vida, irmão. Receba um diagnóstico que está com os dias contados aí para ver como é que a gente faz. Aí tenta parafuso, bota a igreja para orar e não quer ir. Mas um homem desse que Jesus aparece para ele, diz: minha vida já está sendo oferecida, morrer para mim é lucro. Bom é estar com o Senhor, mas ainda fico por aqui por causa dos interesses do Senhor e não meu. Mas a gente quer ficar aqui para construir na areia, e a primeira que vier vai cair tudo. E a gente não tem onde se apoiar, porque as bengalas foram-se com o vendaval. Por isso que Jesus em João 2, quando terminou o milagre de transformar em água em vinho, chegou e disse bem assim:
Muitos vendo aqueles sinais, está lá no finalzinho de João, muitos vendo aqueles sinais, né, creram nele. Muitos vendo, depois que viram, creram nele, mas Jesus não se confiava a eles. Jesus não se confiava a eles. Mas quando você chega em Lucas, mais na frente do Evangelho, diz que Jesus nos confiou um reino. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vos confio. Eu não me confio a eles, mas confio o meu reino a eles. E aí? Não vê não, irmãos. Pode ter certeza que nessa condição não vai ver. O Senhor está falando explicitamente, né? Explicitamente não, Ele está falando implicitamente nesse Espírito, para me encher dele, para me dar o poder, para poder ser aquilo que Ele disse que eu sou, filho. E o filho, se for o caso, vai ter que morrer pelo Evangelho. E não é a morte só literal não, tem gente que não vai precisar passar por isso, é a morte diária, para quem eu sou, mas aqui eu não vejo. E Ele diz, já é hora de vos despertardes dessa condição de estar com a mente sugerindo a você que você tem que viver no eu. Isso é uma vida iníqua. Sabe o que é iniquidade? É a visão da vida, a leitura da vida a partir do umbigo, e não a partir do sacrifício em prol de Deus e do próximo, de eu me negar. O que é uma pessoa iníqua? Si. E não a partir do próximo, do sacrifício. Isso é ser um iníquo. Por isso que Satanás, ele achou, onde foi que ele caiu? Ele achou que podia ter vantagem com aquilo que Deus deu, usar o que Deus deu em benefício próprio. Mateus 7, muitos vão chegar diante do Senhor, e aí volta pelo que a gente falou agora, naquele dia direi explicitamente, porque hoje está falando implicitamente, hoje ele está falando dentro do nosso coração. A questão é, eu estou ouvindo, eu estou acordado, eu estou apercebido, como ele diz, ficai apercebido. Lucas também diz, ficai apercebidos, para que não seja pegos de surpresa, ou você está dormindo. Esse é o ponto que ele está perguntando a mim e a você. Aí ele diz, não se confiava. Por que ele não se confiava, irmão? Porque ele sabia quem era Judas, ele sabia quem era Pedro, ele sabia quem era João, ele sabia quem é Nery, ele sabe quem é Luiz, ele sabe quem é Messias. Ele vai confiar a gente o quê? Ele vai se confiar. E o que é que a gente tem para ele? Me diga, só traição, negação, o crucifixo. O que a gente tem para ele? É isso que a humanidade que estava lá no pé, Mateus e João vai falar isso. O povo, os sacerdotes e o ladrão da cruz diziam os mesmos impropérios: salva-te a ti mesmo. Sabe por que Jesus deu aquele brado na cruz? Perdoa porque ele não sabe o que fazem? Porque ele não se confiava a nenhum. Ele sabia o que era, ele conclui em João, a natureza humana. Ventre, só eu, salva-te a ti mesmo e salva nós. É isso que ele espera da natureza humana. Mas foi a essa natureza humana que ele redimiu, regenerou aqueles que creem, e aí ele entregou o reino. Porque ele sabe que é a partir dele, não a partir da própria pessoa, que é por fé. Entendeu? Porque a gente sofre. Por que a gente sofre? Porque minha expectativa está na minha esposa. Sabe quando é que ela vai me preencher? Nunca. Sabe quando é que eu vou preencher ela? Nunca. Sabe quando é que a gente é completo? Quando a gente tem o Senhor. Aí o Senhor nos preenche. E sabe quando é que ela me preenche? Quando eu preencho ela? Quando a gente está em Cristo. Porque eu vou viver em função dela e ela vai viver em função de mim. Aí a gente encontra a vida. Aí isso se chama plenitude em realidade, esperando só a manifestação. Mas a gente coloca fora a parte como se a pessoa, e exige aquilo da pessoa. A gente é tão doente que a gente quer transformar uma pessoa que Deus transformou para ser. Aí a gente diz, não Deus, se tu fizesse errado, é para ela ser desse jeito. Eu quero uma pessoa que me atenda. Já percebeu isso? Que o marido da gente só é bonitinho e a mulher da gente só é bonitinha se for do jeito da gente? O que é que a gente está dizendo nas entrelinhas? Que Deus não fez a coisa muito legal, né? Que ele, em algum ponto ali, ele errou. E a gente precisa de fé para aguentar uma mulher impinge. A gente precisa de fé para aguentar igualmente o marido impinge. Aquela coisa que coça, que incomoda, que você bota o remédio e arde e não sai dos... A gente precisa de fé. Hein? Precisa de fé, amor e esperança.
A gente precisa de fé e amor espalhado. Agora, se eu tenho, tá certo? Manuel, que o Senhor já o recolheu e está com ele lá, precisava de fé para aguentar a irmã Valdete? Filho, o que é que você quer? Filho, está tudo bem. Filho, não sei o que. Eu sou testemunha do tratamento até o último dia que o Senhor levou da família, principalmente dela. Tem aí um problema de saúde até hoje porque levantava o marido sozinho. Entendeu como é que é? Manuel precisou de fé para isso? Ei? Agora Nicélia não precisa de fé para aguentar Edinaldo? É muita fé. É porque eu não aguento. Fazia 30 dias que eu não falava de você, eu tinha que falar algum ponto. Não é verdade? Esse segundo caso, claro que não, né? Que é uma brincadeira. Então, o que a gente precisa entender, irmãos, é que ou a nossa leitura está a partir da perspectiva de Deus, né? Ou a gente vai viver frustrado o tempo todo. Se eu fizer a minha leitura de Deus, do próximo e de mim, segundo a minha expectativa, vou adoecer. Provérbios capítulo 13, que é a esperança que não se cumpre e não vai, porque Deus muitas vezes não vai, muitas vezes, outras vezes vai, porque é a diferença de graça e misericórdia, que não deixa de ser graça, mas eu preciso entender, graça é aquilo que está dentro do contexto de Cristo. E também tem a graça misericordiosa, que é aquela que o cara não está entendendo nada, mas precisa receber, senão ele vai morrer, porque não tem relação. Então, quando eu faço a minha leitura da vida de Deus, do próximo e de mim, segundo a minha expectativa, vou adoecer, porque a esperança que se adia, né, adoece o corpo. Ou seja, eu tenho uma expectativa que Deus vai fazer aquilo, mas eu não vou para a palavra para saber se aquela minha expectativa, porque nem tudo que Deus disse é o que Deus falou. Só é o que Deus disse, o que Deus falou, se for com o espírito da palavra. Se não for, não é. E muita gente está indo pelo que Deus disse, né? Satanás é assim que Deus disse. Olha o que foi que ele usou a palavra, a queda, né? Então, se eu não entender a partir da ótica do Espírito, da perspectiva de Deus, o que é a perspectiva de Deus? É o que eu penso de Deus, segundo Ele, é o que eu penso do meu próximo, segundo Ele, e o que eu penso de mim, segundo Ele. Entendeu? Perspectiva. O que é expectativa? É o que Deus vai fazer nele, pelo próximo e por mim. E muitas vezes o mim está na frente, né? Então eu começo, não conheço a palavra e começo a estabelecer padrões na minha vida que não tem nada a ver com a palavra. E aí, esses padrões genuinamente certos, volta para o início da mensagem: casamento, família, emprego, estudo, não são genuinamente certos? Percebe? Mas dentro de uma expectativa minha. Aí o que é que eu faço? Pai, abençoa meu casamento. Pai, abençoa o meu emprego. Pai, abençoa. O Senhor prometeu que ia abençoar nesse terreno? Ele prometeu? Ele não prometeu. Ele nunca prometeu que vai abençoar o que você edificar. Pelo contrário, ele prometeu que vai queimar. 1 Coríntios capítulo 3. Ele diz que vai queimar toda edificação de madeira, feno e palha, tudo que parte de nós. Ele não disse que vai abençoar, ele disse que vai queimar. Entendeu por que tanto desespero? Entendeu por que tanta depressão nesse aspecto, que tem vários aspectos? Entendeu por que tanta angústia? Porque Deus não me abençoa. Mas de onde é que você tirou que Deus tem que lhe abençoar naquilo que você faz? Aonde? A Bíblia diz, deleita-te no Senhor, perspectiva, e Ele satisfará os desejos do teu. Por quê? Porque o seu coração está deleitado nele. Então, quando eu me deleito, que é descansar, que é esperar, que é confiar, que é ser encabeçado, então eu não arredo um passo sem Ele. Então, meu coração vai ser produzido o verdadeiro sentimento de justiça pela qual eu vivo, e aí sim eu vou ter a verdadeira paz e alegria. Então, essa é uma questão de relação, o que infelizmente a gente tem negligenciado ao longo dos tempos. Então, quantos de nós viemos para cá e quantos de nós estão enchendo os templos? Igreja não é para ser cheio de gente,
falando em igreja para que a gente entenda. Templo não é para ser cheio de gente. Igreja é para ser cheia de Deus. Totalmente diferente. Pode botar 500 pessoas aqui e não saber quem é Jesus Cristo. Não é interessante isso? A gente fala, a gente cantou o hino aqui, da questão do invocar. Êxodo 12 começa a nos ensinar a viver o invocar de Gênesis 4. O que é que Gênesis 4, 26 diz? Que daí se começou a invocar o nome do Senhor, numa condição de fraqueza. Enos. Não é verdade? Então, quando eu me sinto fraco, você está vendo que a Bíblia ela não erra. Isso foi escrito em Gênesis 4, quando chega lá na frente, Paulo vai dizer a mesma coisa. 2 Coríntios 12, quando sou fraco, é que sou forte. Está vendo que é o próprio Espírito ensinando a gente? Então, Abraão, ele começou, quando Deus disse que Deus chamou Abraão através de uma revelação, ele erigiu um altar e invocou o nome do Senhor. Se você for lá para Gênesis capítulo 12, o chamamento de Abraão, Deus se revelou a Abraão a partir de uma revelação. Ele invocou para se manter na revelação. Qual é o primeiro ponto que o invocar faz? Tá certo? É nos manter na revelação. Invocar sem ter revelação, Gênesis capítulo 12 nos diz que é para você mudar a sua situação. É para você usar, ou eu usar Deus para suprir nossas carências, o que Ele não prometeu. Gênesis 12 diz claramente que a revelação fez Abraão invocá-lo. Depois houve uma separação de Betel e Ai. Betel, casa de Deus, Ai, ruínas. Deus nos separa de tudo que é ruína. E aí, quando Ele nos colocou em Betel, na pessoa de Abraão, o que foi que Abraão fez? Ele erigiu um altar e invocou o nome do Senhor. Para que serve o nome do Senhor? Separação de tudo que é espírito e carne, numa consciência de relação do que Ele começou e eu, na dependência dEle, estou indo. Terceiro, invocar, quando ele chega lá em Hebron. Manre, associação, tem a ver com comunhão. Quando ele saiu, depois que separou-se de Ló, ele foi, e aí chegou nos cavalhais de Manre e edificou um altar em Hebron. Força, associação, comunhão. Para que serve o invocar? Para se manter na comunhão. E o quarto ponto, depois que a gente tem a revelação, que a gente se separa, que a gente está em comunhão, aí vem a verdadeira adoração, que foi lá no altar quando ele foi colocar Isaac para ser sacrificado, que é a quarta parte que ele invocou o Senhor. Então a gente acha que quando a Bíblia fala isso, a gente estabelece expectativa a partir de nós e não perspectiva a partir de Deus. Agora eu te digo, se muitas vezes a gente colhe os frutos dentro de uma expectativa caída, imagine se for na perspectiva de Deus. Mas quando a gente colhe alguma coisa na nossa expectativa, é pura misericórdia da parte de Deus, porque não tem relação. Está lidando com criança que não sabe quem é, não tem identidade. O pai tem que criar. Está aí as crianças, muitas vezes não sabem, e os pais têm que criar. Isso é misericórdia, isso é amor. É a graça manifestação. Mas a graça que se encarnou é por uma relação. Então eu tenho que ver a partir da perspectiva de Deus e não a partir da minha expectativa. Entendeu? Então quando eu leio a Bíblia, quando ele chega e diz: digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Não é que conheceu ou que vai conhecer, é que conheceis, vocês sabem. Vocês estão entendendo o que é que eu estou dizendo. Vocês têm o Espírito, vocês têm o Senhor. Então vocês sabem o que eu estou dizendo. E aí ele vai discorrendo. Então o Espírito, quando fala conosco, já é da parte de Deus, falando para quem ele já deu a convicção de quem é. Você é um filho. Eu estou falando para filho, eu não estou falando para pessoa que não é. Mas muitos filhos, muitos Isaques vivem como Ismael. Muitos Isaques vivem como Ismael. Ou seja, não, Ismael está com relação à edificação. Isaac está com relação à edificação. Ismael está com relação à criação. Aí você vê a Bíblia. O que foi que a gente aprendeu até hoje? Que só é filho de Deus se receber Jesus Cristo, né? Vamos fazer a leitura desse texto sobre a minha expectativa.
do que eu entendo com a mente, que me mantém no sono e ainda sugere que eu seja um mau testemunho. Então vamos lá, vamos fazer a leitura do texto segundo a expectativa nossa e segundo a perspectiva de Deus, e a gente encerra para a gente compartilhar. Ele diz assim, que Cristo veio ao mundo, né, veio para aqueles que o receberam, veio para aquele que era seu, os seus não receberam, mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Minha expectativa, quando eu olho isso, é que só é quem é filho de Deus quem recebeu Jesus. Sempre em parte, nunca no todo. É verdade? É porque a própria Bíblia está dizendo. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, isso está relacionado a quê? Aí você começa a discorrer o Evangelho de João. João é Jesus como Deus. Você vai e se complementa com Paulo, que fala de uma edificação. 1 Coríntios capítulo 3, que nós somos lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então, para se edificar o propósito de Deus nessa terra, você tem que ser o quê? Um filho. Concorda comigo? Pronto. Então, João está dizendo que é os filhos para edificação, que entenderam, que agora já entende que tempo está vivendo, porque foram inseridos no propósito, entenderam que saíram do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Mas aqueles que não receberam Jesus como seu Salvador, que ainda não tiveram oportunidade, que não receberam, eles são filhos? Aqueles que estão na carne, são filhos? A expectativa nossa? Não, porque a gente acabou de ler que só é filho se receber Jesus. Mas o livro das sementes, que é Gênesis, diz que eles são filhos de Deus também. Mas não são os filhos de Deus segundo a edificação, são filhos de Deus segundo a criação. Abraão teve 2 filhos, Isaac e Ismael. Não é verdade? Ismael deixou de ser filho de Abraão? Deixou de ser filho? E era um filho segundo a... Quem foi que produziu Abraão? Quem foi que produziu Isaac? Ismael. A carne. A Bíblia é muito clara. Foi gerado da carne, da vontade de Abraão. Mas Ismael é o que de Abraão? Filho. De onde vem isso? Isso é reflexo de quem? A gente é autossuficiente? É a gente que denomina ou determina como são essas coisas? Isso é um reflexo do próprio Deus, rapaz. Deus criou todos, alguns não querem, mas não deixou de ser filho. O tratamento e a coisa como vai ser a partir daí é outro departamento. Mas eu nunca posso dizer que uma pessoa que não recebeu Jesus não é filho de Deus. Porque Gênesis capítulo 12, ele diz claramente isso com relação aos filhos. E Gênesis, quando vai falar do nascimento de Ismael, diz completamente: e foram abençoados. E Abraão os abençoou. Só que a bênção segundo a carne não tem relação, mas é filho. E a bênção segundo a edificação é outra completamente diferente. Qual é? A bênção segundo a edificação é o próprio Cristo. Graça. A bênção segundo a carne, misericórdia. Graça, mas sem relação. Está aí o povo árabe que o diga. Pelo contrário, é perseguindo Israel. Os irmãos perceberam isso aí? Então, toda leitura que nós fazemos a partir de nós é fracasso, irmão. Se o Senhor for misericordioso conosco e nos mostrar o fracasso, porque o problema é quando dá certo. Porque o certo pela motivação errada é pior do que o errado. 2 filhos moravam com o pai. Um foi-se embora, destruiu tudo que o pai tinha, e o outro ficou na casa do pai. Quem foi que foi salvo? Dois homens entraram no templo para adorar. Um fazia tudo certo, o outro fazia tudo errado. Quem foi que foi justificado? Então o Senhor só gosta de quem faz as coisas erradas? Não, o Senhor só gosta daqueles que caem em si. E só cai em si quando a consciência alerta. Filho pródigo vivia com o outro vivia com o pai e não sabia nem quem era o pai. Tantos anos estou contigo e tu nunca me desse nem um cabrito para festejar com meus irmãos. Eu disse: rapaz, não pode dar cabrito não, rapaz. Tudo que eu tenho é teu, tu vai pegar cabrito não, tu vai pegar tudo que eu tenho. Tinha relação? Sabia nem quem era o pai. E olha eu falar, ó, esse teu filho
E a parábola diz que era o pai querendo conciliar tudo. Esse teu filho, por quê? Porque a régua de medir era a expectativa dele, não a perspectiva de Deus. A régua de medir era ele. Então era teu filho, ele não é como eu. O fariseu, jejum, Senhor, olha, graças te dou a Deus, porque não sou como os demais homens, jejum 2 vezes por semana. A lei dizia que era 3 por ano, ele diz 2 por semana. Olha o padrão desse cara. Jejum 2 vezes por semana. Vou ver se é isso mesmo. A lei dizia que era 3 por ano, né, Tânia? 3? Né? E ele fazia 2 por semana, não é isso? Aí ele chegava e dizia: graças te dou por isso, dou o dízimo de tudo que ganho, e não sou como os demais homens, nem como esse aqui, ó. Não se engane não, minha irmã, não se engane não, irmãos. A gente está como fariseu e a gente está como esse filho dentro da casa do pai, muito mais do que esse que saiu e caiu em si, e esse que bateu no peito, não olhava nem para o sacrifício e disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque nesses dois que estavam completamente errados, eles estavam errados com a motivação certa, o outro estava certo com a motivação errada. Então Deus não vê o certo com a motivação errada, Deus vê o errado com a motivação certa. Porque o errado com a motivação certa é quando você está errado e a consciência apita e você vai pelo que Deus está lhe dizendo e não pelo que você é. E são justificados porque vê que em si mesmo não tem nada, os outros estão tudo justificados. João 9, o que é que diz? Tu és todos nascido em pecado, quando aquele cego prega o evangelho para o sinédrio. Tu és todo nascido em pecado e ensina a nós? Eles não eram pecadores, pecador era o cego. Que o Senhor tenha cada vez mais, como Ele tem tido, misericórdia de nós e alargue nossa visão com relação a isso, irmãos. A gente precisa ir diante do Senhor. Isso aqui não é brincadeira. Já é hora, mais uma vez. Nós estamos falando de eternidade, nós estamos falando para filhos de Deus, a gente está falando, se o Senhor nos recolher hoje, temos convicção, como o irmão Paulo disse, já a coroa da justiça me está guardada e o justo juiz, o reto juiz, dará a mim naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que vivem igual a mim, parafraseando, que esperam como eu espero, que vivem como eu vivo, em função de, na perspectiva de e não na minha expectativa. Já viu quando alguém da gente dorme no Senhor? Como é que é? Quem é que ousa no velório daquele dizer: esse está com o Senhor reinado, esse vai reinar? Quem é que diz? Que isso era nosso testemunho, isso era para ser o nosso testemunho. Mas que a gente escuta na dor e a gente sabe, fica até calado na dor, né? Mas graças ao Senhor, está com o Senhor. Isso é muito pouco, irmãos. Foi para isso que o Senhor colocou a gente aqui, não. Falar da gente tem que ser igual o irmão Paulo, entendeu? Vai reinar com o Senhor, porque Ele reinou com o Senhor aqui em vida, eu vi. Isso devia ser a convicção do nosso coração. Que quando o Senhor, sem essa convicção, a gente vive uma incoerência. Porque a convicção do invocar é para vir de uma revelação que eu tenho de Cristo. O invocar me mantém na revelação, o invocar me mantém na separação do que é carnal e espiritual, o invocar me mantém na comunhão, o invocar me leva para adorá-lo. É o que Gênesis 12 nos ensina. Leiam, vá até o capítulo 19. Mas a gente não desfruta, a gente não lê, aí a gente estabelece aquilo que Deus disse na minha expectativa, aí fica difícil. Por isso que tanta confusão. Fizer a leitura segundo Deus, vai ter problema, irmão, não tem jeito, porque o mundo está contrário a gente. E pasmem, muito de nós está no mundo contrário à própria igreja. E que é igreja. É impressionante. É só você ver os cultos por aí, o que é que dizem. Só isso, a palavra de Cristo, o amor pelo Senhor, a intimidade que é para ser gerada depois de uma reunião dessa, porque se você não tiver apreço pelo Senhor depois de uma reunião dessa, o que é que a gente está fazendo aqui? Se não me levar a essa adoração, dessa manifestação de querer a presença dEle, não, isso é só para Paulo, não, isso é para a gente, isso é para filhos. Então se eu não buscar isso, se eu não for atrás disso, o que é que eu estou fazendo aqui? Essas perguntas a gente precisa fazer, né? Que o Senhor nos guarde nele e nos livre do mal.